Abençoe para os irmãos, mais uma noite, né, aqui nessa live hoje de estudo, toda terça-feira. Deus tem nos abençoado. Se você viu aí no Face um anúncio aí, eu estava experimentando, experimental, mas nós vimos que não deu muito certo não, e a gente vamos estar no tradicional aqui, fazendo com os irmãos essa live. Vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por essa noite, né, por esse dia, pela misericórdia do Senhor até aqui, tem nos ajudado, tem nos abençoado. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa noite, ó Deus, estamos aqui, Senhor, estudando um pouco a Tua Palavra, porque é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Senhor, venha abençoar a todos quanto, ó Deus, amam a Palavra, estão conosco, ó Deus, nesse estudo, Senhor, sobre a vida de João. Meu Deus, muito obrigado. Cada lar, por cada família, nós choramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, nessa noite, estamos agradecendo a Deus. Tivemos, né, uma live muito abençoada ontem. Deus abençoe a Josi, ao Daniel, que veio conosco. Né, um jovenzinho também, que eu esqueci o nome dele, que estava tocando lá abaixo. A Hannah, o William. O presbítero Adilson esteve conosco lá também. Foi uma bênção. Marcela pregou. Então, no meio dessa pandemia, Deus tem mostrado seu amor, seu carinho para conosco, abençoado pessoas, levantado outros, talentos, né, irmãos? Então nós vemos que Deus está continuando agindo na minha vida, na sua vida. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo. Falamos sobre os discípulos de João, que tentaram colocar João contra Cristo, né? E às vezes isso também acontece no meio das igrejas, né? Alguém começa, se levanta como pregador e daqui a pouco ele quer suplantar o pastor, o líder. Né? Às vezes daqui a pouco ele quer, né, liderar a igreja, mas João não caiu nessa não. João falou: convém que ele cresça, que eu diminua. Aí nós vamos entrar no capítulo 4, que registra a entrevista de Jesus com a mulher samaritana. É um contraste interessante entre ela e Nicodemos. Primeiro contraste, ela era uma mulher, né? Além do samaritano não se comunicar com o judeu, o fato também dela ser uma mulher, que a mulher não era contada em Israel, e ele era um homem. Aí outro contraste aqui, ela era uma mulher samaritana e ele era um judeu. Ela era uma prostituta e ele um mestre de Israel. Veio ao meio-dia, isso é, ela veio ao meio-dia, ele veio à noite. Confessou imediatamente, ela na mesma hora ela se arrependeu e mudou de atitude. E ele passou a ser um discípulo secreto de Jesus. Né? Então, Nicodemos mesmo sendo mestre, ele teria que vir ter com Jesus de dia. Né? Mas aquela mulher, ao meio-dia, encontrou-se com Cristo, viu sua condição de pecadora, de uma prostituta, uma mulher que vivia numa vida totalmente errônea, mas ela, na mesma hora, ela quis mudar sua vida, mudou. E vê que depois ela vai para Samaria e ela começa ali a pregar a palavra de Deus, né? Então, vê que coisa interessante. Então, por isso que não podemos julgar, porque às vezes Jesus disse: aquele que muito é dado, muito será cobrado, e aquele que muito perdoa, muito ama. O que Jesus quis dizer? Aquele que muito é perdoado, estava carregado de pecado, ele passa a amar mais Jesus, porque ele vê a misericórdia do Senhor, aquilo que o Senhor, a mudança, né, que o Senhor faz na sua vida.
E às vezes aquele santarrão, quer ver, nunca fez tanta coisa errada e ele acha que também ele não precisa fazer tanta coisa porque ele é uma boa pessoa, nunca matou ninguém, nunca roubou. Né? A gente cansa de ver isso. Vai pregar para uma pessoa que às vezes ele se auto-justifica, ele fala, não, eu não preciso de Jesus, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, não cheiro, eu nunca fiz mal a ninguém. Né? Às vezes aquele cara que está numa vida de uma lama tremenda, ele vai reconhecer, vai falar, opa, estou aqui mergulhado no pecado e aqui tem a minha chance de mudança de vida. Aí vamos dar seguimento aqui. Uma necessidade comum, o Espírito Santo. Né? Uma necessidade para a minha vida e para a tua vida é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então João 3,5, você pode anotar aí, João 3,5, João capítulo 4, verso 14, aí mostra aqui, não há diferença, né? Então, a gente vê, precisando do Espírito Santo na nossa vida, para que Deus venha estar nos abençoando em nome de Jesus. O capítulo 5 registra o princípio dos conflitos de Jesus com os judeus, concernente aos seus direitos divinos. Isso é, Jesus agora começa a reivindicar a sua deidade. Né? Jesus começa a reivindicar aos judeus, que os judeus, né, já expliquei muitas vezes na igreja, que o judeu tem Jesus como Maitreya, não tinha Jesus como Messias prometido. Então Jesus começa a reivindicar isso. Assessoraram-nos por ter curado um homem no dia de sábado. Ele defendeu-se afirmando que Deus, seu Pai, está associado a ele na obra de cura no sábado, né, no capítulo 5, verso 17. Então Jesus fala, né, sobre isso. Por essa razão, e porque ele não fez nada independente do Pai, versículo 19, foi perfeitamente autorizado a curar no sábado a humanidade doente. Em seguida, Jesus reclama alguns direitos surpreendentes. Afirma-se ele quem ressuscita os mortos, né, no capítulo 22, verso 29. Quem tem hora igual a do Pai, no versículo 23, né, você vai anotando aí, que hoje nós não vamos utilizar a Bíblia, estamos utilizando a apostila. Vai anotando aí que semana que vem nós vamos utilizar a Bíblia. Aí você já tem esses versículos anotados. Que é juiz de todos os homens, no capítulo 22, verso 27. Como testemunhas de seu direito, ele aponta a João Batista, capítulo 30, versículo 33, melhor dizendo, as suas obras no versículo 37, tudo isso é versículo, ao Pai, versículo 37, as Escrituras no versículo 39 e a Moisés no versículo 46. Amém? Dá um tempinho para que vocês venham anotar, né? Que hoje nós estamos estudando a apostila. Semana que vem nós voltamos na Bíblia. A alimentação da multidão, registrada no capítulo 6, marca o ponto máximo da popularidade de Cristo. O povo está tão convencido de ser ele o profeta pelo qual esperavam por tanto tempo, que procuraram fazê-lo rei. Mas Jesus recusa essa honra porque não veio para reinar, mas sim para morrer. Né? Jesus também, lá na festa
festa de Canaã, ou quando a mãe dele, nós já lemos isso, né? A água vinha e fala, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, como eles queriam aclamar Jesus como rei, que Jesus reinasse, que eles sabiam que o Messias viria para reinar, só que eles não entenderam que primeiramente Jesus veio inaugurar o seu reino, que nós já estamos no reino de Deus, mas o seu reino espiritual. Eles queriam que Jesus já inaugurasse o seu reino terreno. Esse, todos nós sabemos, que será inaugurado no milênio, quando nós reinaremos com o Senhor 1000 anos aqui na terra. Então, Jesus, ele é rei, é Senhor, só que ele inaugurou o seu reino primeiro, o reino espiritual, né? Que estamos inseridos no reino de Deus. Por isso que o apóstolo São Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós estamos reinando em vida. Ah, eu vou reinar. Não, nós não vamos reinar, nós estamos reinando já com Cristo, só que por enquanto no reino espiritual, né? É um reino físico, com a pessoa física de Cristo reinando sobre a terra, que ele vai reinar com vara de ferro, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai, reinando, e todos terão que ir lá o adorar, todos entrarão no templo para adorar o Senhor, né? Nesse tempo será restaurado o templo de Salomão, é isso? Porque Jesus é da linha genealógica de Davi, então ele vai, e Deus já tinha feito uma promessa a Davi que não faltaria varão que assentasse no trono. Por isso que Jesus tinha que provar também a sua linha genealógica, que era uma linha genealógica que vinha da linhagem de Davi. Jesus, por isso que ele também é chamado filho de Davi, não segundo a carne, mas por causa da linha genealógica. Então esse reinado teremos sim, só que ainda não é agora. Então, como Jesus ia inaugurar o seu reino espiritual, eles não entenderam, porque eles estavam na opressão romana. E quem gosta de viver em opressão? Né? Ninguém. Então eles queriam que Jesus resolvesse logo aquela situação, e por isso que depois eles rejeitaram a Cristo, porque Jesus não veio para fazer isso. Jesus veio para morrer, né? Veio para morrer por nós. E eles não entenderam isso. Mas Jesus recusa essa honra porque não veio para reinar, mas sim para morrer. Né? No versículo 26 e 65. Jesus dá o golpe mortal na sua popularidade, porque ao passo que eles creem que a sua salvação se efetuará por um Messias glorioso, ele ensina que seria efetuado pela morte do Messias. Vê que coisa interessante, né? Como eles estavam esperando o Messias glorioso, que viria para restaurar tudo Israel, porque a profecia já tinha sido feita, a Escritura já vinha apontando o Messias, eles se decepcionaram, né? Aquela popularidade de Cristo vai cair por terra, porque agora Jesus que iria morrer por eles. E na cabeça do judeu, Jesus ia enfrentar o Império Romano, ia destruir o Império Romano, ia se assentar no trono e ia já começar a reinar e tirá-los da opressão romana. Só que Jesus veio para morrer, veio como cordeiro, né, manso, né, e eles também não entenderam a profecia de Isaías 53, né, como ovelha muda foi levado ao matadouro, olhando para ele, beleza nenhuma víamos para que pudesse desejar, era mais desprezado, mais indigno dos homens. Então eles só leram uma parte. Jesus primeiro teria que morrer, ressuscitar, entrar primeiro no tabernáculo celestial, não é isso? Para que depois voltasse, arrebatar a igreja, depois a igreja volta com Cristo, aí
Jesus reinará conosco os 1000 anos e depois eternamente. Amém? Estão acompanhando aí, irmãos? E os judeus não entenderam isso. Por isso que algumas profecias têm que ser bem estudadas, né? Para que não haja erros de interpretação. Já falei que tem coisas que você leu, entende logo, tem coisas que você precisa entender. Então, Jesus dá o golpe na sua popularidade ao passo de que ele crê que a salvação se efetuaria por um Messias glorioso. Ele ensina que seria efetuado pela morte do Messias. Antes de tudo, ele censura-os por buscar o alimento natural em vez do espiritual. No versículo 26, 27, Jesus fala para ele para que não busque ele pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. É o caso hoje, a igreja tem perdido um pouco essa diretriz. Nós não temos que buscar a Jesus pelo aquilo que ele pode fazer, mas temos que buscar a ele pelo aquilo que ele é. Que ele é Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, né? Ele é a nossa razão de viver, né? Nós cantamos muito esse louvor: se Deus fizer, ele é Deus; se ele não fizer, ele é Deus, né? Mas às vezes quando ele não faz, é mais difícil de acreditar, né, irmãos? É igual agora, estamos vivendo um momento tão difícil que se nós bobearmos, a gente pode perder até. As pessoas morreram e alguns acusam a Deus, alguns acham que Deus deveria livrar, outros acham que só vai livrar a sua família, né? Mas no caso, Deus quer o bem de todos, sendo que a humanidade mergulhada no pecado, a humanidade mergulhada na transgressão, né? Nas coisas fora da vontade de Deus, as consequências vêm, irmão, de que se questiona, que é cada um dos seus próprios pecados. Então, isso que está acontecendo na humanidade não é nada mais, nada menos do que aquilo que o homem vem plantando para o resto da sua vida. Por longo tempo, melhor dizendo, da sua vida, o homem vem plantando e estamos colhendo agora. Mas para justo e injusto, a chuva também, quando vier, meu irmão, vai pegar todos nós, infelizmente. Não queremos isso. Amém, não podemos afirmar que é Deus que está botando, é permissão. E Deus também sabia que a humanidade aumentar a iniquidade, a Bíblia já, né, Jesus já falou isso. O amor de muitos esfriará, então aumento da iniquidade, aumento da transgressão. Os homens amantes de si mesmos, o apóstolo São Paulo escreve, né, no Timóteo capítulo 4, se não me falha a memória, homens amantes de si mesmos, fala da apostasia. Os homens que têm se apostatado da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrina de demônios. Nós temos visto isso aí. Então o acúmulo dessas coisas está culminando aí nessa, podemos dizer assim, nessa praga, né, irmãos, que está assolando aí a humanidade. Então vamos falar mais um pouco aqui. Então não busca o Senhor pelaquilo que ele pode fazer pela tua vida. Alguns entram na igreja para resolver problema de casamento, outros problema de casa, outros problema disso, problema financeiro, outros por saúde. Por isso que muitos recebem vitória, bênçãos, que a gente fica assim: meu Deus, como é que pode? Fulano recebeu uma bênção tão grande e saiu da igreja, porque ele estava buscando o Senhor pelaquilo que o Senhor pode fazer, não pelaquilo que o Senhor é. Não é isso? Então aquela multidão também estava buscando Jesus, achando que Jesus ia resolver todos os problemas. Quando Jesus fala que ia morrer, é por isso que Pedro também, numa invigilância, deixa Satanás usar ele. Quando Jesus fala: não, eu vou para Jerusalém, que lá convém que Cristo seja morto. Não, Senhor não... Jesus fala: para trás de mim, Satanás, porque era um plano já elaborado por Deus. Jesus é o Cordeiro que já tinha sido morto desde a fundação do mundo, porque já estava programado, né? Pela onisciência de Deus.
Quando o Senhor fala também das coisas que nós estamos enfrentando hoje, é mostrar a deidade de Deus, de Jesus como Deus, né? Aí está mostrando um atributo de Deus, que é a onisciência. Nós não temos esse atributo, por isso não somos deuses, somos homens, somos filhos de Deus por adoção, mas Jesus ali estava mostrando um atributo de um Deus, que era o quê? Onisciência, né? Então, ele já sabia que hoje nós estaremos enfrentando as situações. É isso? No mundo, 3 aflições, haverão guerra, rumores de guerra, terremotos, peste em vários lugares. Não que Deus ia botar, mas porque, pela sua onisciência, ele sabe que o homem é esse. Por isso que Jesus fala, o evangelista fala, se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma carne salvaria. Então Deus vai abreviar, irmãos. Jesus está voltando, o Senhor vai abreviar, porque senão nenhuma carne vai se salvar. Vê os homens agora, se não é a pandemia agora, eles já estão fazendo coisas aí terríveis. Após carnaval, eles iam pintar e bordar na cidade. Só que entrou a pandemia, aí todo mundo, opa. Né? Mas se não entra a pandemia, no carnaval aí, o que eles fizeram? Fizeram roça, mesmo com a pandemia, mesmo hoje abrindo algumas coisas, né? Nós vemos hoje, já vimos um caso hoje de uma médica que tinha uma festa em frente à casa dela, diuturnamente, e ela reclamou porque queria dormir, porque os plantões dela, do médico, estavam pesados. Bateram na mulher, quebraram o braço, quebraram o pé. Olha, meu irmão, passou nas costas pelo um homem carregando a médica aqui pelas costas, jogou no chão. Irmãos, a que ponto nós chegamos? E a Bíblia é enfática em dizer, o que o homem plantar vai colher, meu irmão. Cuidado com a plantação, porque a plantação nós podemos escolher. Uma coisa que o pastor Silas fala muito isso. Plantar, você pode escolher a semente. Quais sementes que você está plantando? Plantar, você pode escolher a semente. Eu posso plantar feijão, arroz, batata, eu posso escolher. Mas a colheita não tem como escolher. O que o homem semear é aquilo que colherá. Não tem como. Plantou uma coisa, vai colher. Não tem como. Plantou, vai colher. Então vamos tomar cuidado com a nossa colheita, com a nossa plantação, né? Não com a colheita. As pessoas hoje estão preocupadas com a colheita, mas aí não plantou nada, né? Não fez nada. E quer colher o quê? Tem um ditado no mundo, é engraçado, que planta vento, colhe o quê? Tempestade. Né? Quem planta o mal, quem faz o mal, não tem como colher o bem, né? Mas Deus tem o melhor nessa terra para nós, então vamos plantar, irmãos, coisas boas, palavras boas, orar para os nossos governantes, orar pela humanidade, pelas igrejas, pelos líderes, pelos pastores que ficam, né, em situações complicadíssimas para tomar decisões, mas plante coisa boa. Então, eles estavam buscando a Jesus por coisas perecíveis, mas Jesus queria que ele buscasse por coisas eternas. Amém? Você pode botar um amém aí? O povo logo lhe pede um sinal para poder crer nele, tá vendo? Nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas. Aí eles também não entendem. Nenhum sinal será dado senão o profeta Jonas. Porque, como Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias e saiu, Jesus ia ficar no seio da terra e ia ressuscitar. É igual quando ele fala do templo. Derruba esse templo, com 3 dias eu levanto ele. E eles pensaram que era o templo físico,
mas Jesus, do templo de Jerusalém, mas ele estava falando do seu corpo, da sua ressurreição. Agora também ele está usando outra metáfora, falando ali sobre, né, sobre aquilo que ele queria fazer. Então o que ele estava dizendo? O profeta Jonas também estava falando da sua ressurreição, né? Menciona o fato de Messias ter lhe dado maná do céu, de Moisés ter lhe dado maná do céu. Nosso Senhor responde que o maná era simplesmente um símbolo dele mesmo, o verdadeiro maná, né? No versículo 31, ele fala sobre isso, que lá no deserto Moisés dá o maná, o pão, o maná do céu, né? Nós vemos que o povo de Israel foi ali alimentado, mas ele era o verdadeiro pão da vida, ele era o verdadeiro alimento, né? Ele é o verdadeiro alimento, ele é o pão da vida, é o pão que desceu do céu para que venha nos alimentar, para nos dar vida e vida em abundância. Nosso Senhor responde sobre isso. Verdadeiramente maná, né? No versículo 32, 33, 35, e que como Israel rejeitou o maná terrestre, assim rejeitou também o celestial. Tá vendo? Então aquele pão que Deus dava para ele no deserto, ele jogava para o Egito, né? Porque trouxeste aqui para ter o fastígio desse pão, no reconhecer o que Deus ali estava sustentando a eles. Eu falei na igreja, antes de nós passarmos daqui para frente, falei no outro templo, eu falei, Deus vai nos dar o pão nosso de cada dia. Tem momentos que Deus vai te dar a porção diária. Deus vai te dar o de hoje, meu irmão. Não tente guardar para amanhã, é hoje. Manda bala nisso aí mesmo, que Deus está te dando hoje. Vai ter tempo que Deus vai mandar você armazenar, né? Teve um tempo de José que 7 anos de fartura e 7 anos de seca, mas na fartura, não gasta tudo, meu irmão. Guarda, armazena, que vai ter 7 anos de vaca magra que você vai ter que estar no estoque. Você vai ter que estar com o teu celeiro cheio. Então, é aquilo que nós estamos buscando esses anos todos. Quase 40 anos de cristianismo. Porque junho agora nós estamos fazendo 40 anos de casados. E nós nos convertemos, nós estávamos com 4 anos de casado, né? Então vai para aí 36 anos, quase 40 anos de cristianismo. Então nesse tempo todo viemos armazenando, irmãos, experiência, vivência com Deus, para que agora na pandemia não vai ser os momentos, tem muitas pessoas que estão enganadas, não vai ser os momentos que eu estou em casa que eu vou perder a minha comunhão com Deus, não vai ser os momentos de pandemia que eu vou perder a minha fé em Deus, não vai ser nos momentos de pandemia, nos momentos de caverna, que eu falei na caverna do Adulão, quando Davi estava fugindo, que Saul queria matar Davi teve que fugir. É covarde. Não era covarde não, porque não era o momento de Deus na vida de Davi. Vê o tempo de Davi, da promessa, da unção, né? Na casa de Jessé, seu pai, por Samuel, até o trono, o que Davi enfrentou. Os problemas que Davi enfrentou até o trono. Então tem momento que caverna, vai para a caverna, meu irmão, tem que ir para a caverna, vamos lá. Só que a caverna não acaba com a minha fé, a caverna não acaba com a minha confiança em Deus. E lá na caverna, Deus mandou pessoas piores do que Davi, em situações precárias, para que Davi cuidasse dela. Parecia contraditório, né? Deus está mandando para Davi, eram homens problemáticos, homens com dificuldade, mas Davi também não estava. Mas aí Deus estava falando para Davi, você está comigo, eu estou te sustentando. Então aí nessa caverna sustenta esses homens, porque daqui a pouco eu vou te tirar da caverna e você vai continuar aquilo que eu determinei para a sua vida. Então esse momento de pandemia,
que alguns têm problema de saúde, que outros precisam ficar no isolamento total, mas não quer dizer que perderam a confiança, perderam a fé em Deus e que o seu ministério acabou. Deus ainda tem algo a realizar na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E que como Israel rejeitou o maná, né? Mas embora a nação, em geral, o tenha rejeitado, há um remanescente fiel que virá a ele. Né? No versículo 37. Estamos estudando, quem está entrando agora aí, nós estamos estudando o livro de São João. Nós estamos no capítulo 5, se não me falha a memória. Estamos no capítulo 5 aí, agora a referência é ao versículo 37. E esse remanescente ele não lançará fora, porque é a vontade do Pai dar-lhe vida eterna. Né? No versículo 38 e 40. Os judeus murmuravam ao ver que o filho de um carpinteiro declara ter vindo do céu. Eles também não entenderam isso. Né? Porque se eles lessem a profecia, se eles lessem o livro de Isaías e interpretassem corretamente o livro de Isaías, né? O menino nos nasceu, um filho nos deu, né? O principado estará sobre seus ombros e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eles iam entender com quem eles estavam lidando. Eles iam entender com quem estava lidando. Então aí hoje também é muito comum hoje questão de interpretação, irmãos. Alguns interpretam errado a Bíblia. Então eles interpretaram errado. Não, o filho do carpinteiro, mas se eles vissem lá Isaías escrevendo, nenhuma beleza víamos que o pudesse desejar, o mais desprezado, o mais indigno entre os homens. Mas Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Não é isso? Foi enfermado e beleza nenhuma víamos, né? Para que pudesse desejar. Irmãos, tudo apontava a Jesus Cristo. Jesus, nele se cumpre toda a profecia e os profetas, tudo aquilo que os profetas falaram, e tudo que foi profetizado se cumpre, acaba. Ó, Deus é detalhista, irmãos. Não foge um detalhe de tudo aquilo que o Senhor deixou escrito desde Adão. Desde Adão. A profecia de Cristo não vem agora não. Vem lá desde Adão. Na queda de Adão, o Senhor já profetiza. Não é isso? A semente da mulher, falando de Cristo, tu lhe ferirá a cabeça. Né? Então, falando sobre Cristo, sobre aquilo que Jesus ia fazer, e ele também, Adão tenta fazer de folha, e ele vem com a ovelha para cobrir a nudez, porque aquilo ali era um paliativo, mas agora, quando João vê Jesus lá no deserto batizando, ele não fala, eis é o cordeiro, cobre pecado do homem, não. Agora ele fala, eis é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Os judeus não moravam, não entenderam isso. No versículo 42, Jesus lhe disse que uma revelação divina é necessária para convencê-los. Não. Selos da sua divindade. Versículo 44 a 45, logo em seguida declara-lhes como pode obter a vida eterna, comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Aí, meu irmão, aí piorou, mas aí a situação, os caras já não estavam entendendo muita coisa, né? Aí vai uma dica aí para você, que você vai pastorear,
você que amanhã vai ministrar uma ceia, nunca diga que o pão é o sangue e o suco é o sangue, desculpe, e o pão é a carne de Cristo, que é uma heresia. Ali é simbólico. Jesus estava falando, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele estava se referindo à ceia, mas era um simbolismo que o apóstolo São Paulo depois ele ensina, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23 em diante, ele ensina: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse, tomando, deu graça e disse, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o Novo Testamento do meu sangue. Aí o apóstolo São Paulo dá uma frase que aí refuta toda essa ideologia de sangue. Não, você está bebendo sangue. Ele fala, fazei isto em memória de mim. Então, quando você faz esse ato, é um simbolismo, é um ato de memorização daquilo que Jesus fez no Calvário, derramou seu sangue e a sua carne foi dilacerada pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Ali é um suco de uva e um pão mesmo, só mesmo sendo consagrado para que nós, na hora de participar da ceia, que nós vamos participar da ceia agora domingo, lembremos daquilo, na realidade, que Jesus fez no Calvário. Amém? Então, cuidado com isso quando você pastorear uma igreja, não incorrer nesse erro. Logo em seguida, declara eles como podem obter a vida eterna, comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Isto é, crendo nele como a expiação dos seus pecados, né? Dos seus pecados. Os judeus não compreendem essa linguagem figurada. Então, palavras figuradas, linguagem figurada. É isso? Então, Jesus está falando figurativamente. Então, tomando-la literalmente, isso é, eles levaram para o literal, no versículo 52, 60, depois tu lê, eles levaram para o literal. Então, muitos líderes, eu já vi, eu estou falando porque eu já vi. Então, tem que tomar cuidado, irmão. Porque como os judeus também levaram para o literal, você falando isso, está levando para o literal também. Aqui a carne, querendo espiritualizar aquilo que Deus não espiritualizou. É isso? Espiritualizar aquilo que Deus não espiritualizou. O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, né? Na hora da oração virou vinho e sangue, e o pão virou na carne de Cristo, pelo amor de Deus, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Fazei isto em memória. Amém? Aí figura, tomando literal. Jesus então lhes diz que as suas palavras não devem ser tomadas literalmente, mas de modo espiritual. Tu vê no versículo 63. Se você está acompanhando, vai marcando aí para depois você ler depois. Note o resultado desse discurso, o exame dos discípulos de Jesus, no versículo 60, verso 71. Rejeição, né? Aí, tópico 3. Rejeição das reivindicações de Cristo. No capítulo 7, do verso 1 a 12, verso 50. Jesus na festa do tabernáculo. Aí já entra no capítulo 7. A mulher adúltera já entra no capítulo 8, de 1 a 11. Discurso sobre a luz do mundo e a liberdade espiritual, no capítulo 8, também no verso 12 e 59. A cura de um cego de nascença. O discurso do bom pastor, no versículo do capítulo 10. A cura do cego, no capítulo 9. Jesus na festa da dedicação, no capítulo 10, versículo 22 a 42. A ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. A rejeição final de Cristo pela nação, no capítulo 11, verso
47, no capítulo 12, verso 50. Os irmãos de Jesus pedem-lhe que assistam à festa dos tabernáculos e manifeste as suas obras ante o povo, porque eles raciocinam que, se de fato ele é o Messias, deve fazer uma proclamação pública de seus direitos, em vez de permanecer numa aldeia insignificante na Galileia. Capítulo 7, verso de 1 a 5. Até então eles não criam que ele era de fato o que pretendia ser. Mas o tempo vem que creram, né? Então, na verdade, nós estamos até acompanhando agora a vida de Cristo, a história da vida de Cristo. Isso não, eles não passam, logicamente não vai ter como passar na íntegra, mas mostra que no início os irmãos de Jesus o rejeitaram, claro, estavam andando com Jesus, mas, poxa, e eu assim, conjecturando e também na minha cabeça, às vezes de ficar pensando, imaginando, idealizando, é difícil, né, irmão? A gente hoje pode criticar os irmãos, a gente pode criticar os judeus, mas que é difícil analisa comigo. Eles não viram a manifestação do anjo. Não viram quando José ia largar Maria por causa da suposta gravidez. Não viram o nascimento de Cristo, uma manjedoura, todo esse, né? Quando eles começaram a nascer e crescer, Jesus já existia. Mas era filho de quem? Sua mãe. Irmão de quem? Eles. Então é difícil, né? E a mesma coisa o judeu. Hoje, quando você para analisar, analise bem. Por isso que a Bíblia diz: não julgueis para não sejam julgados. Tem pessoas que julgam o judeu, andou com Cristo, Jesus andou na terra lá e tal. Mas, irmãos, é difícil, mesmo com toda a profecia, com tudo aquilo que vinham apontando Jesus, mas eles estavam vivendo ali com Jesus, o diário, até eles acreditarem, eles creem. Aí surge a pergunta, pois por isso que eu queria que essa aula aqui fosse presencial, que alguém ia falar: pô, pastor, mas Jesus estava ali, eu queria estar lá. Mas olha o que a Bíblia diz. Jesus fala que ele iria ao Pai e enviaria um outro Consolador, que iria nos convencer. Quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Temos que agradecer a Deus que não temos mérito nenhum, não temos mérito na salvação, não temos mérito na crença em Cristo, ainda que nós, claro, temos uma participação, mas o Espírito Santo que nos convence, é Ele que nos mostra, é Ele que nos dá aquele convencimento. É isso? Então levamos uma vantagemzinha sobre eles, ainda que Jesus estivesse ali presente, só que Jesus estava fisicamente presente, não estava, né? Como hoje o Espírito Santo dentro de nós. Você pode orar, jejuar, se fortalecer no poder do Espírito, e o Espírito te manter a chama acesa, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É essa chama que você deve deixar queimando, ardendo dentro de você. É o caso das 5 virgens. 5 eram loucas, 5 eram prudentes, que as prudentes levaram consigo, né, na lamparina, azeite de reserva, irmão, para que no momento de escuridade você está com azeite da paz, continua mantendo a tua
lâmpada acesa no momento de enfermidade, no momento de tribulação, no momento de problema, no momento agora da pandemia. Você está com a reserva para... Bora, taca fogo na lenha. O fogo não pode apagar não, meu irmão. Então tá orando, tá jejuando, tá buscando a Deus, né? Não pode ir na igreja, mas vai para as lives, hein? Vai orar, vai ver a palavra, esquece um pouco de notícia ruim. O pastor Hamilton falou uma coisa muito interessante domingo, depois o presbítero Adilson deu uma mensagem abençoada domingo, sobre os cuidados de Deus. Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejante, guia-me verdadeiramente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia para... Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Meu irmão, ponha coisas que vão te edificar, te levantar na sua cabeça, senão, meu irmão, você não vai conseguir manter a tua lamparina acesa. E ao cabo da pandemia você vai estar apagado, apagadíssimo. Eu estou onde eu estou, quem sou eu? Não sabe mais aonde está. Estou com a lamparina acesa, com contato, tem aquele louvor. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar na lutas e na dor. Vou cantar até domingo agora, em nome de Jesus, que eu lembrei. Guarda o contato. É guardar o contato, é tacar lamparina sempre ali, ó. Sendo abastecida com azeite. Qual azeite? Espírito Santo. Poder do Espírito Santo na tua vida. Vamos dar mais uma andadinha aqui. Então eles queriam um sinal de Cristo para poder evitar as caravanas de peregrinos galileus que o reconheceriam e talvez fariam uma demonstração pública. Quando Jesus começa a ensinar no templo, o povo admirava-se de suas pregações, porque eles sabem que não tinham frequentado as suas escolas de teologia. Mas aí é diferente, né, irmão? Alguns falam de... não precisa... Olha, eu já vi muita gente boa falando isso. Que não precisa de teologia. Jesus Cristo. Aí se ele for entender o que é teologia, Jesus não precisava, que Jesus era o próprio Deus. Enfrentar que escola? Se ele é o professor, por excelência. Mas nós precisamos estudar sim, TEL. O que é TEL? Vamos fazer uma pesquisa aí para você que está me assistindo. TEL, teologia. O que significa teologia? Coloca aí para me ver. Teologia. Então Jesus não tinha passado pelas suas escolas teológicas, então por isso que eles ficaram abismados. Então escreva aí o que quer dizer teologia, para quando alguém falar aí que não precisa, falar, meu Deus, que é isso? Alguns, recordando os milagres de Jesus, inclinaram-se a crer que é o Messias. Os fariseus, ao ouvirem isto, aí está no versículo 31, os fariseus, ao ouvirem isto, mandam oficiais que o prendam, no versículo 32. Agora Jesus lhe diz que o seu desejo de livrar-se dele logo será cumprido. 33. Mas o que virá? O tempo em que buscarão um libertador e não encontrarão nenhum. Tá vendo? Então eles estavam doidos para se livrar de Cristo, mas não iam ter. Haverá dias que buscarão o Senhor e não encontrarão. Haverá dias que tentarão entender a Bíblia, mas como o Espírito Santo saiu da terra, não haverá revelação, que é o Espírito que nos revela a palavra. Então a diaconisa Sueli botou aqui, ó, o que significa teologia, é estudo de Deus. Como você vai falar de alguém que você não conhece? Então, tel, Deus, logia, estudo. Então, como não precisa de teologia? É preciso estudar, entender, conhecer
quem é meu Deus, o que ele fez, seus feitos. Então, teologia não é nada mais, nada menos do que a leitura, a interpretação da palavra de Deus, né? Tudo aquilo que ele fez e que ele faz e vai fazer de Gênesis a Apocalipse. Não é isso? Então, isso é estudo de Deus, teologia. Como nós não precisamos de teologia? Então, lê o que na igreja? Não é Bíblia? Estudo de Deus. A pessoa vai no seminário, né? Claro que ele tem que ver a fonte teológica, que são várias linhas teológicas, então tem que ver uma fonte boa de ensinamento para que você não aprenda heresia, mas precisamos sim de teologia. Os fariseus, ouvindo isto, mandam o oficial prender Jesus, só que não era hora disso. Mas Jesus fala, vocês terão esse prazer, esse momento de me prender, mas depois vocês vão procurar um libertador e não vão encontrar. Durante a festa dos tabernáculos, era costume dos sacerdotes irem aos tanques de Siloé e tirar água num cântaro de ouro, cantando ao mesmo tempo Isaías 12, né? Você marca aí para depois você ler. A água então era derramada sobre o altar. Isso era considerado como uma comemoração da água dada no deserto, e era simbólico, derramamento futuro do Espírito sobre Israel. Provavelmente foi nesse ponto que Jesus se proclamou como a fonte das águas vivas, a rocha ferida da qual o mundo inteiro pode beber, né? Então Jesus ali, né, como na outra profecia, ele fala, está se cumprindo, então ali estava se cumprindo. Jesus é a água, aquele que beber dessa água, como ele fala para a mulher samaritana, nunca mais terá sede, né? Se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que você está bebendo, você vai ter que tornar a voltar para pegá-la. Mas a água que eu lhe der, lhe fará uma fonte que você vai saltar para a vida eterna. E essa água que eu lhe der vai fazer uma fonte tão grande em você que você nunca mais terá sede. Aleluia! Então agora a gente lembra da nossa vida anterior, na nossa vida sem Deus, né? Na busca incessante de uma vida de paz, de uma vida plena, né? Mas a gente estava sempre buscando algo, porque não satisfaz, irmãos. Noitada, baile, bebida, não satisfaz. Prazeres, não satisfaz. Aquela mulher tinha que sempre ir ali ao tanque, ela ia numa hora do meio-dia, aquela sol de meio-dia, porque ela tinha uma vida depravada, ela não poderia... Com as outras mulheres, que ela era discriminada, né? Aquelas mulheres ditas, chamadas mulheres de família, de respeito, não iam buscar água com ela, então é meio-dia. Só que Jesus falou assim, opa, aí usando a divindade de Cristo, ele falou, pô, eu vou ficar aqui, porque essa mulher hoje vou mudar a história dela. Então naquele momento, Jesus tem um diálogo mais lindo que eu já vi na Bíblia. É uma mulher de uma vida errada, e ele se aproxima, começa a dialogar, e também aprendemos ali o campo de estratégia de Cristo. Jesus primeiro usa aquilo que aquela mulher entendia. Mulher, dá-me de beber. E Jesus sabia que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Ele falou, como sendo todo judeu, me pede a mim, mulher samaritana, que ele dê água. Ali Jesus pega um gancho para começar a evangelizar aquela mulher. E aquela mulher sai dali mudada, transformada. Quando ele toca no marido, então é mesmo que quebrou, né? Vai lá, chama teu marido e vem cá. Aí ela não tem o marido. Jesus fala, disseste bem, tivesse 5,
e o que tu tem não é teu. Aí ela fala, vejo que tu é profeta. Só que ela não estava falando profeta, ela estava falando com o próprio Deus. O próprio Deus ali falando com ela, mudando a sua história. Depois vê que Samaria toda é evangelizada pelaquela mulher. E aquele centurião, aquele homem que era o doutor da lei, não entendeu nada que Jesus fez, veio de noite e continua andando à noite, continua andando, né, na vida secreta. Nós não podemos ser um crente 007, não podemos, nós somos sal da terra e luz do mundo, temos que ir para o velador, irmãos. Mesmo a meio as lutas, mesmo a meio a tribulação, mas nós temos que mostrar a nossa cara e falar do Deus que nós servimos, do Deus que nós conhecemos, do Deus que nós reverenciamos. Então ele mostra para ela que ele é a água, que ele é a feriu, que Deus mandou tocar na rocha, ele bate na rocha. Era um símbolo, simbólico de Cristo, mas agora a verdadeira rocha, a rocha eterna, é o Senhor Jesus, que está na minha vida e na sua vida. Aquele que der essa água nunca mais terá sede. Isso é satisfação plena, satisfação total. Precisa de dinheiro, droga, hein? Sexo. Não. A satisfação plena é estar com Jesus na minha vida, na tua vida. Essa satisfação plena. Ao ouvir isto, muitos reconheceram que ele era o Messias, mas outros rejeitaram que ele não podia ser por ter vindo da Galileia. No versículo 40. Os oficiais do templo, impressionados, intimidados por suas palavras majestosas, não o prenderam. Os fariseus censuraram-os, dizendo que nenhum dos principais acreditou nele, mas somente o povo ignorante. Neste ponto, Nicodemos defende o Senhor, e logo os fariseus afirmam categoricamente que, segundo as Escrituras, nenhum profeta viria da Galileia. No capítulo 7, no verso 52. Isto não era certo, porque Jonas eram daquela região. Então, questão de interpretação, é a mesma coisa o caso da mulher samaritana. Vós dizeis que é em Jerusalém, nós dizemos, e Jesus fala, vai dizer que é em Jerusalém, nós dizemos que é no monte, é o caso hoje de muitos cristãos. Não estou dizendo nada contra monte, não, nada disso. Também nós gostamos de monte, vamos ao monte. Só que Jesus fala que não é no monte, não é em Jerusalém, nem em Samaria, não é? Não, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, irmão. Quem adora a Deus pode ser no monte, pode ser na caverna, igual eu falei aqui, da Deus manda homens problemáticos para que Davi cuidasse na caverna de Adulão. Não é isso? Então, não é no monte, não é em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso é, vida com Deus é vida em qualquer lugar que você esteja. Deus está contigo, você também está com Deus. Amém? Quando é na igreja, claro, igreja é um quartel-general onde nós estamos ali, exercitando a nossa fé, trabalhando. Quem não quer a igreja cheia? Qual o líder? Se os caras fossem acho que eu me livro, vai pastorear a igreja vazia? Estamos passando por um período, Construímos uma igreja, lógico, para que aquela igreja enche. Mas, infelizmente, houve esse fator, Mas, não é por isso que eu deixei de ser cristão
Não é por isso que eu perdi a essência do Espírito Santo, porque eu adoro Ele em espírito e em verdade. Isso é, tenho uma vida espiritual com Deus e uma veracidade de que Ele existe, reina para todo sempre, que Ele ressuscitou, está vivo em espírito e em verdade. Nós pregamos aquilo que nós cremos, nós falamos do que acreditamos, nós falamos num Deus que não está morto, num Deus que nós o temos como uma figura, uma forma, um vento ou uma força, como algumas pessoas pensam, ou um Deus que está lá no céu e a gente aqui na terra. Não. Espírito e verdade. Ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesse Deus que eu acredito. Está comigo. Seja na luta, seja na dor, seja no problema, seja na pandemia, fora da pandemia. Deus não nos abandona, porque Ele nunca abandonou os seus. E eu nunca vi um justo desamparado. Nenhum de nós está desamparado. Estamos verdadeiramente amparados, guardados debaixo das asas do Onipotente. Debaixo das suas asas, né? Estaremos seguros, porque a sua verdade é um escudo e bloqueia. O bloqueio é um escudo para a nossa vida, né? Então a palavra de Deus, nós pregamos em espírito e em verdade. E eles não entenderam que Elias veio de lá, e também Jonas. Os escribas e fariseus trazem à presença de Jesus uma mulher apanhada em adultério e pergunta-lhe se não deveria ser castigada com a pena imposta pela lei de Moisés. Era uma tentativa para pôr o Senhor num dilema, né? É o caso hoje. Eu tenho que falar nisso. É o caso hoje. Se o cara fecha a igreja, ele é um rebelde, claro, que ele está contra a lei. Se ele abre, ele põe pessoas em risco. Então alguém sempre vai falar, irmão. Se o pastor fechar, se o pastor abrir, alguém sempre vai falar. Então, no caso aqui, eles queriam pôr Jesus na prova. Olha só o dilema. Se ele ordenasse que a mulher fosse liberta, isso seria uma contradição da sua declaração de que não tinha vindo para destruir, mas sim para cumprir a lei de Moisés. Eu não vim abrogar a lei, mas sim cumpri-la. Então estava na lei que aquela que fosse pega em adultério fosse apedrejada. Aí está em Mateus capítulo 5, verso 17. Se ele dissesse que a mulher deveria ser apedrejada, de acordo com a lei, poderia ser considerado uma contradição de sua declaração que não tinha vindo para julgar, mas sim para salvar os pecadores. Olha que situação. O diabo, às vezes, tenta nos botar nessas situações, como Satanás usou aqueles homens para tentar pegar Jesus. Nosso Senhor resolve a questão transferindo o caso para a corte. Nessa corte, seus inquiridores descobrem que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí eu queria fazer uma enquete aqui, né? Eu pulei uma partezinha aqui, que é a partezinha da resposta. Jesus apela para uma corte. Todo mundo conhece a história da mulher que foi pega no ato de adultério, que trazem a Jesus. Queria que tu colocasse aí, que corte é essa que Jesus apelou? Se ele manda matar, que era a lei, não é isso? Para cumprir a lei de Moisés, deveria ser apedrejado de acordo com a lei. Poderia ser considerada como uma contradição de sua declaração, que não tinha vindo para julgar, mas assim para salvar, né?
se ele manda matar. Se ele absolve a mulher, ele estava infringindo a lei. Aí ele apela para uma corte e eles ficam sem saída. Que corte é essa? Queria que você colocasse aí. Quem está acompanhando, eu pulei aqui a corte que Jesus apela. Uma palavrinha muito interessante, eu vou dar só uma dicasinha aí para você, que ela começa com C. Essa corte, né? Nessa corte, seus inquiridores descobrem que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então Jesus quebra eles ali assim. Então se manda soltar, infligiria a lei. Se manda matar, ele quebrava a própria lei dele, que ele disse que veio para buscar e salvar o que se havia se perdido. Se ninguém acertar aí, depois eu respondo. Jesus proclama-se em seguida a luz do mundo, um direito verdadeiro divino. Capítulo 8, verso 12. Os fariseus objetam que os seus próprios testemunhos não provam a verdade de suas pretensões. No versículo 13, Jesus responde que ele pode dar testemunho de si mesmo, porque o teu tem um conhecimento perfeito da sua origem e natureza divina. No versículo 14, refere-se em seguida ao testemunho de seu Pai. Versículo 18, isto é, aos milagres pelos quais Deus confirmou a palavra de seu Filho. É isso aí, foi essa lei mesmo que ele correu. Ele correu para a lei da consciência. O tribunal que ele levou ele foi para a corte da consciência, né? A Corina Cristiane botou aqui, né? Para a corte da consciência. Falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, irmãos, antes da gente julgar alguém, da gente condenar alguém, da gente levar alguém a juízo, olhe para dentro de você. É isso? Para essa corte. Será que eu sou perfeito? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ele me deixou estarrecido. Eu estava falando da necessidade, claro, de todos nós, ainda que a pessoa esteja com problema de saúde, mas nós temos a necessidade de estar na igreja. Temos a necessidade de estar na igreja, porque todos nós precisamos estar na igreja. Todos nós precisamos estar na igreja. E a pessoa falou que ele não precisava, porque a vida dele estava tão boa que ele não precisava estar na igreja. Aí tive que usar algumas palavras com ele, que precisamos sim, irmão, estar em comunhão, estar no templo, estar na adoração, né? A minha casa, o próprio Senhor fala, o zelo da minha casa me consome. Quando ele vai lá, os cambistas botando para fora, o zelo da minha casa me consome, a minha casa seja chamada casa de oração. O que ele está falando? Templo, irmão. E a pessoa falou, o templo somos nós, eu sou o templo, eu não preciso estar lá. A igreja é para quem está doente. Aí ele esqueceu de levar esse juízo para a consciência. Se ele olhar para a consciência, ele vai ver que ele é tão quanto pecador, que vão, como aqueles que nós oramos, como aqueles que nós pedimos, levamos o trabalho de libertação, por aquele que a gente evangelizamos, somos tantos quanto pecador, quanto eles. O que difere de nós? O que difere de nós é Jesus Cristo. É a graça e a misericórdia de Jesus sobre a nossa vida. Aceitamos a nossa condição de pecador
e somos pecadores arrependidos. Mas continuamos sendo pecadores, só que agora pecadores arrependidos e redimidos. E é o que eu falo sempre, não vivemos na prática do pecado, mas somos pecadores. Mas não podemos fazer aquela oração que eu falei para os irmãos que não podemos fazer. Eu peco todo dia, peco toda hora. Aí vive na prática do pecado, aí já não é mais um pecador regenerado, né? Aí já é um pecador que está vivendo na prática do pecado. Mas continuamos sendo pecador? Continuamos. Então, se pegar alguém em adultério, se pegar alguém, né, uma inflação, vem para a tua consciência. Se fosse eu, ou o que eu já fiz, ou o que eu estou fazendo. Então, vamos julgar, né, com amor. Aí Jesus continuou escrevendo, foram levantando desde o menor até, desde os mais velhos até os menores, foram levantaram e foram embora. Não é isso? Porque todo mundo tinha essa consciênciazinha pesada, né? Talvez não tinha sido com aquela mulher, mas já tinha feito talvez com outra. Então, ou outro pecado, que pode não ser aquele, mas tem outros. Não é isso? Jesus fala, mulher, cadê os seus acusadores? Nenhum deles. Vá, aí a palavra mágica e chave. Vá e não peques mais. Não é isso? Então é isso que o Senhor perdoa, mas com aconselhamento. Não faça mais isso. Não é isso? Para não haver uma consequência pior. Eu parei? Eu me perdi aqui. Mas eles não tinham crido porque não. Então Jesus, ele fala isso, então ele apela para a consciência. É isso? Então agora eu vou recomeçar aqui. Então acusa os fariseus de ignorância acerca do Pai, a o rejeitarem, dia virá quando buscarão um Messias e não o encontrarão. Diz-lhe que depois da sua crucificação e ressurreição, quando o Espírito será derramado e obras poderosas realizadas em seu nome, então eles terão provas em abundância da sua divindade. Então, morte, ressurreição de Cristo, derramamento do Espírito Santo, né? Por isso que ele fala, farão obras maiores, pela extensão, por aquilo que o Espírito Santo está fazendo, derramando sobre a nossa vida, sobre as nossas vidas. Essas declarações fizeram com que muitos do povo crescem nele. No capítulo 8, verso 30, mas Jesus, a riqueza da sua fé, exorta-os a continuarem em sua instrução, com que os libertará completamente do pecado. Aí no versículo 31, 32, alguns dos seus discípulos escandalizaram-se com isso, porque como judeus consideravam homens livres. Versículo 33, Jesus explica que a servidão a qual se referiu é a servidão do pecado. Não é isso? Versículo 34 e 37. Ele lhes mostra que não são semente de Abraão, porque não executam as obras de Abraão, isto é, obras da fé. Né? Então eles perderam essa condição, por quê? Porque não executavam a vida de Abraão. Abraão era aquele que viveu pela fé, né? E o justo, pela sua fé, viverá. Então você vai viver pela fé, nós vivemos pela fé. Não vivemos por obra, não vivemos pelaquilo que nós vemos, mas vivemos pela fé
em Jesus Cristo. Somos filhos de Abraão pela fé depositada naquilo que Jesus promete para nós. Versículo 37, 40. Prova a falsidade da pretensão de serem filhos de Deus, no versículo 42. Diz-lhes que a sua repugnância à verdade e o ódio em seu coração mostram que são filhos do diabo. Versículo 44. Desafia-os ao convencê-lo do pecado ou então crer em seus direitos. Quem me convence de pecado? Aí estou falando com quem? Com Jesus, né? Perfeito. Filho do homem. Por isso que é chamado filho do homem. Porque Jesus tinha que provar também, como homem, perfeição. Por isso que ele fala, quem de vós me convence de pecado? Isso é, quem de vós aponta um pecado em mim? Quem de vós viu um pecado em mim? Nós não podemos falar isso. Mas Jesus fala isso para os judeus. E eles tiveram aqui, ó, ficar quieto. Qual pecado? É isso? Jesus sem pecado algum, sem mancha, sem mácula, era o cordeiro que Deus queria levar no Calvário para apagar nossos pecados. Então, quem me convence de pecado? Então, esse aí, ele está falando sobre isso, aí você depois tu lê. Jesus responde que Abraão previu a sua vinda. Versículo 56. Esta declaração surpreende os judeus que não podem compreender como ele e Abraão se pode conhecer. Jesus afirma então a sua pré-existência. Jesus fala, antes Abraão ser, eu sou. Então Jesus fala da sua pré-existência, mostrando que ele é o verdadeiro Deus. Então, antes de todos esses homens nascer, ele fala, eu já existia, eu sou Deus, eu sou o próprio Deus. Né? Então, por isso que eles querem apedrejar Cristo, porque eles não entendem isso. Que Jesus ali só se manifestou como homem, nascido de uma virgem, estava também profeticamente escrito, só que eles, como não entenderam a Bíblia, não entenderam também esse fator. Mas Jesus fala, antes de Davi ser, eu sou. Né? Antes de Abraão ser, eu sou. Os judeus entendem que isto é uma pretensão de igualar-se à divindade e procuram apedrejá-lo como um blasfemador. Está vendo? Então ali eles entendem o que Jesus estava falando. Aí Jesus reivindica a sua deidade. Jesus fala antes. Então, o único que pode falar eu sou é Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Jacó. Diga que o grande eu sou enviou a voz, fala para Moisés. Mas quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? Que me enviou. Então diga que o eu sou te enviou. Então o único que pode dizer eu sou, Jesus fala eu sou. Então ele estava mostrando para ele a sua divindade. Aí eles falam, está blasfemo, está blasfemando. Porque Jesus estava falando para eles que ele é Deus. Mas eles também não entenderam. Aí a profecia de Isaías, né? Que Emmanuel, Deus conosco, um filho se nasceu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então falando tudo da divindade de Cristo. Isaías é um profeta messiânico, apontou todos os caminhos da vinda de Cristo, da morte de Cristo, da rejeição de Cristo. Então, né, a Monique aqui, boa noite, Monique, Deus te abençoe, está conosco aí nessa noite aí. Hoje é um estudo, tá? Às segunda e quarta nós fazemos uma live na igreja de louvor e adoração, e às terças é um estudo que nós fazemos aqui com todos. Seja bem-vindo aí ao grupo aí que está conosco. Então Jesus ali fala para eles que ele é Deus, o próprio Deus. Né? Então eles procuram apedrejá-lo, falando que ele estava
blasfemando. Aí, apedrejado. A cura de um cego por Jesus num sábado ocasiona novamente o ódio dos chefes depois de uma tentativa de provarem que Jesus é um pecador. São confundidos pelos argumentos de um pobre homem sem instrução que foi curado. Capítulo 9. Provavelmente para mostrar o contraste entre os falsos pastores que expulsaram um homem da sinagoga e os pastores verdadeiros, Jesus pronuncia um discurso registrado em capítulo 10, do verso 1 a 21, depois tu lê em casa. E Ezequiel, você marca aí no capítulo 34. Nos versículos 1 e 2, refere-se aos verdadeiros pastores que entram no redil por meio dele mesmo, que é a porta, referindo-se que aquele que tem uma vocação divina, né, no capítulo 10 de João, ele fala que do bom pastor, né, que viu o lobo, e ele, mas antes ele luta pelas ovelhas, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, um bom líder, ele preserva as suas ovelhas. O bom líder, uma frase também que a gente aprendeu há muito tempo, com o pastor Caetano, isso já não se fala mais na igreja: eu posso sofrer, mas quem não pode sofrer é a obra. Mas para muitos outros que sofrem a obra, ele é que não pode sofrer. O discurso já mudou, irmão. Que sofre a obra, quem não pode sofrer sou eu. É o prazer, a busca incessante que o homem tem de satisfação própria. É isso. Tudo é para mim, tudo é. E a obra ele não está nem aí. Não é isso? Então, sofra eu, quem não pode sofrer é a obra de Deus. Né, irmãos? Então nós temos que, se você é um pastor, bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Versículo 8, 9, 12, Jesus refere-se evidentemente ao Messias e profetas falsos que enganaram o povo e causaram a sua destruição. Né? Então ele estava falando, mas o mercenário não. Viu o lobo e ele, putz, irmão, não abandona o barco, quando o negócio fica feio. E quantos não batem nas nossas costas e dizem, estou contigo, pastor, não, vamos, não, quando a coisa ficar feia, abandona. Né? Então, um bom pastor, se você tem uma chamada pastoral, uma chamada de liderança, ele está frente de batalha, frente de guerra. Por isso que eu não me preocupo, porque os fiéis, verdadeiramente, aqueles que estão comigo na batalha, na obra de Deus, não vai ser por causa de pandemia que vai deixar de dizimar, deixar de ofertar, né? Deixar de estar nos cultos presenciais domingo, ainda que ele não esteja, ele traz, quantos traz o dízimo? Ou manda alguém levar na igreja, ou trazem aqui em casa. São pessoas fiéis, irmãos. E louvado seja Deus que aqui na MATG nós temos um grupo fiel, um grupo que não abandonou o barco, um grupo que compramos as cadeiras, estamos pagando fielmente as cadeiras. E depois vou dar uma notícia, vou dar até agora, que nós estamos terminando a laje, de pagar a laje. Que isso? É a sua fidelidade. É você estar firme, na hora de bonança, na hora... E eu também, como um pastor, um bom pastor, um líder, eu tenho que reconhecer, irmãos, as ovelhas, as irmãs que estão trabalhando, as irmãs que limpam a igreja, né? Que quem levou-nos até ali, né? Não foi um ou dois, foi um grupo, foi um todo, um com dízimo, outro pegando lá na massa, eu e Douglas, e os homens que estavam lá virando massa, Davi com quase mais de 70 anos, né? Felipe, um grande obreiro,
Paulinho, Michel, Douglas, eu, mas teve irmãos do Carlinho, e irmãos, o próprio William, o outro William, Josué, né, o grupo de varões, Alcides, Carlos, o pai do William já teve ali também, o Robson, que não está conosco mais, mas levantou tijolo ali naquele lugar, né, irmãos? Enfim, as irmãs dizimando, ofertando, estando nos cultos. Então, todos nós temos participação naquilo que Deus tem feito na nossa vida. E aí, de antemão, já convidar a Monique Silveira, né? O sobrenome é bonito, né? Silveira. Quem carrega Silveira sabe como é que é, né? É inteligente, né? Porque esse nome Silveira é um sobrenome forte. Então, um dia que ela puder vir com o esposo aí, não sei se tem 1 ou 2 filhos, nos visitar, que estamos ali na Travessa Canastra 35, Travessa Canastra 35, pode nos fazer uma visita ali, os cultos presenciais nós estamos fazendo por enquanto só aos domingos. Então, todos vocês são participantes desse trabalho. Mesmo a meia pandemia, fomos para a live, os irmãos abraçaram também a causa, nós não tínhamos costume de fazer trabalho para a internet, eu mesmo não usava internet para culto, para essas coisas, para mensagem, não. Vim passar agora, depois da pandemia, mas os irmãos abraçaram, estão juntos, os músicos estão juntos, as irmãs estão juntos, estão juntas, os irmãos estão juntos, estão em casa, estão assistindo, né? Os dias dos cultos a gente vê a presença dos irmãos, estão interagindo com outras pessoas, levando outras pessoas também a entrar na live. A gente agora temos site da MATG de Auma, é 32, Travessa Canastra 32, o 5 que é 35, por causa do 5 que era aqui da Rua do Campo número 5. 32, Travessa Canastra 32, ô Monique, Travessa Canastra 32, querendo nos fazer uma visita, domingo estamos ali. Então, o que eu estava falando de nós, sobre o YouTube, né? Você se inscreva lá no canal da igreja, que é MATG de Auma. Entra lá e se inscreva, para que nós depois também venhamos transmitir, né? Não só no Face, mas também no YouTube. Então está todo mundo aí envolvido nesse trabalho. Falamos da cura, provavelmente para mostrar o contraste entre os falsos pastores que expulsaram o homem da sinagoga e os pastores verdadeiros, Jesus pronuncia o discurso sobre isso, né? Sobre o ladrão, não é isso? Na festa da dedicação, os judeus perguntaram a Jesus se ele é o Cristo. No capítulo 8, versos 23 e 24. Jesus responde que as suas obras e palavras provam que ele é o Cristo. Então as palavras, aquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que ele estava realizando, davam prova daquilo que ele era. Então, irmãos, é um discurso farisaico, né? No YouTube está aqui, ó, minha secretária está aqui, ó. Vai aí, vendo aí no YouTube, MATG em Auma. Você entra lá, MATG em Auma, tem um sininho lá, você vai lá, se inscreve, toca lá no sininho e dá um link lá para que nós venhamos ter aí 1000 e poucos inscritos no canal, para que nós possamos transmitir através do YouTube. Na festa da dedicação dos judeus perguntaram a Jesus se ele é o Cristo. Então as minhas obras identificam de mim. Então, é um discurso farisaico. Quando a gente vê um crente falando assim, olhe para Cristo, não. Paulo fala, cheio de meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Pedro, quando dá discurso, fala, olha para nós, irmãos, a tua vida tem que refletir a vida de Cristo. A tua vida tem que refletir o que você é. A tua vida reflete o que você está fazendo. A tua vida reflete o que você é. Não é isso? Então, não manda olhar para Jesus, não. Olhe para nós. A minha vida, ela tem que demonstrar que eu estou em Cristo. Porque é o que Jesus falou para Nicodemos. Para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que necessário é vós nascer de novo. Então, quando o cara nasce a água do Espírito, quando ele nasce de novo, a vida dele reflete a vida de Cristo. A vida dele é reflexo daquilo que ele é em Cristo. Então, olha para nós, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Olha para Jesus, não olha para mim não, porque aí quer viver uma vida errada e botar na conta de Deus. Não, a pessoa tem que se espelhar na sua vida assim. Chegar na igreja, ver, poxa, chega uma mulher toda errada na igreja e ela tem que se espelhar em quem? Ela está vendo Deus? Deus não está vendo. Ela vai ver Deus em quem? Em nós. Em você, mulher. Em você, mulher de Deus. Você, mulher que não está na igreja armando confusão, mas está na igreja servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus. É isso? Então, na festa da dedicação, eles perguntam, Jesus fala para eles. Jesus responde, as suas obras, as obras dele falam por si próprio. A sua vida tem que falar por si própria quem você é. Das suas ovelhas, determina como uma declaração de ser ele como Deus, com Deus, de ser ele com Deus. Os judeus procuram apedrejá-lo por dizer que era igual a Deus. Aí, no caso, Jesus já dá uma declaração dizendo que ele é o próprio Deus, sendo ele Deus. No caso, nós não. A nossa vida declara-nos que somos filhos de Deus, não somos Deus, mas somos filhos de Deus por adoção, mas que seguimos o mesmo parâmetro e padrão daquele que nos chamou. Claro que também não somos perfeitos, que eu acabei de explicar lá no início, que somos pecadores e como nós vamos levar alguém ou alguém ser pego numa situação como aquela mulher samaritana, aquela mulher adúltera, nós temos que olhar o tribunal da consciência. Amém? Que Jesus levou para eles o tribunal da consciência. Eles queriam apedrejá-lo porque Jesus se declara como Deus. Jesus justifica o seu direito de chamar-se filho de Deus por meio de uma citação do Velho Testamento. Ele afirma que naqueles dias os príncipes e juízes às vezes eram chamados deuses. Versículo 34, 35, Salmo 82, verso 6. Assim, pois, se juízes injustos, representante temporário de Deus, foram chamados deuses, porque ele, o juiz justo, eterno, não podia ser chamado filho de Deus. Versículo 36. Ele diz que eles não precisam crer nele se as suas obras não forem divinas, né? Mas como a obra do Senhor ela é divina, nós cremos verdadeiramente que Jesus é Deus e o Filho de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui, 1h30 de estudo já está bom, né, para a tua vida. Amanhã temos uma live, né, com o Diácono Douglas vai estar pregando, a partir das 19h30, né? Então convide aí pessoas, entre no YouTube, MATG em Arruma, vamos orar a Deus, orar pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos aqueles que estão trabalhando, né, em prol de vidas, né, das famílias enlutadas, para aqueles que, por causa dessa pandemia, estão enfrentando momentos de depressão, momentos de angústia,
mas que Deus venha nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todos os males. Amém? Curva essa cabeça onde você estiver. Querendo Deus, amanhã, 19h30, estamos lá na igreja adorando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Soberano Deus, te damos graças, Senhor, por esses momentos que aprendemos a Tua palavra, Senhor. Sê conosco, nos dê graça, abençoe Teus filhos. Meu Deus, todos aqueles que estão conosco, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-los, aqueles que estão, Senhor, vivendo um momento difícil na sua vida. Senhor, Tu venha repreender todo o mal, todas as barreiras, ó Deus, pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, entregamos médicos, enfermeiros, ó Deus, nas Tuas mãos, todos quanto, ó Deus, estão enfrentando estes momentos difíceis na sua vida. Toda a humanidade, o Brasil, entrego nas Tuas mãos, as igrejas, os pastores, ó Deus, os líderes, ó Deus, que às vezes nós nos encontramos com um momento difícil de decisões, mas, ó Deus, que possamos estar orientados, dirigidos para o Teu Espírito Santo. Senhor, que esse mal, que essa pandemia venha acabar, ó Deus, para que possamos voltar a nos reunir na igreja, no templo, para que possamos ter a nossa vida normal, Senhor. Revela, Deus, Senhor, essa vacina, Senhor, contra esse vírus, ó Deus. Senhor, abençoa todos a Tua casa, abençoa, Deus, toda a família, todos aqueles que estão nos assistindo nessa hora, eu coloco nas Tuas mãos. Seja abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Quarta-feira, né, estamos lá com a live, o Diácono Douglas vai estar pregando. E domingo, a partir das 19 horas, um grande culto de ceia. Né, quero deixar aqui para você também sobre o biscoito, né? Vamos estar com 1 quilo e o biscoito também, que nós vamos abençoar crianças, famílias que não podem comprar um lanche, um biscoito, né? Você fica aí convidado a levar nesse dia não só o quilo, mas se puder levar um pacote de biscoito, quem puder enviar mais, amém, irmão. Não é para nós, não é para a igreja, né? Nem para meus filhos também não, porque meus filhos já são grandes, criados, mas é para os filhos das pessoas que precisam. Nesse domingo será a nossa ceia, se você quiser nos visitar, será um prazer, né? A pastora está colocando aqui, aqueles que estão, também não estão vindo, vê se pelo menos na ceia, mano. Nós estamos com espaço assim, bem, né, que pode acomodar mesmo as pessoas. A pastora vai estar lá, até o cantinho dela lá. Se você não quer ficar muito perto de pessoas, um pouco, a igreja hoje tem espaço. Aqui não tinha espaço, mas ali nós temos bastante espaço para botar as cadeiras separadas. Estamos pedindo para as pessoas ir de máscara, estamos usando o álcool gel, o álcool 70 na entrada do culto, pedindo aos irmãos para usarem máscara, né? Não é questão de falta de fé não, mas é orientação da nossa saúde pública, né? Ministro da Saúde, e nós vamos continuar, irmãos, indo de máscara, usando álcool gel, uma face, né? Tem algumas pessoas que, felizmente, não gostam de usar máscara, mas você usando máscara, você está prevenindo seu irmão, sua irmã, né? Porque isso não é um problema só seu, isso é um problema do seu próximo. E Jesus também fala isso, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, né, aqui fica esse convite aí para Monique, né, a sua família. Estamos lá domingo, todos os cuidados cabíveis para ter um culto abençoado. Nosso culto tem sido bênção. As irmãs que estão aí, que vão para os cultos, estão vendo que nós tomando todos os cuidados, mas não deixando de fazer a obra de Deus, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja e a igreja não pode parar, irmãos. E nós temos que avançar.
ainda que é como soldado na guerra. Algumas vidas, alguns soldados, algumas vidas se perderão na guerra e vão se perder na guerra. Mas estamos em guerra, irmão. E em guerra é isso aí, né? Mas, graças a Deus, Deus tem preservado, né, a nossa igreja, não só a nossa igreja, mas a comunidade aqui. Não tivemos, graças a Deus, nenhuma baixa, nenhuma morte por essa questão. Infelizmente, no mundo, não podemos dizer o mesmo. Quantas famílias, quantos estão vivendo um momento muito difícil, mas Deus é conosco. Amém? Deus é com você, Deus é com a tua família. Alguns precisam trabalhar, não tem jeito. O caso do Felipe, que está aí, a esposa, né? Outros irmãos precisam trabalhar, Cristiane. Eu, graças a Deus, já não estou mais nessa condição de trabalhar. Mas alguns irmãos precisam, tem que enfrentar o ônibus. Agora já está sendo liberado aí algumas coisas. E eu creio que ninguém vai obedecer, porque o país não é um país de pessoas. Mas nós, graças a Deus, na igreja, eu e a pastora, estamos mantendo o que estamos sendo orientados. Estamos sempre vendo a televisão, estamos sempre vendo para nos orientar, para não estarmos leigos e alheios às coisas que estão acontecendo. Temos um filho que trabalha também em hospital, ele está sempre trazendo notícia para nós, para que nós venhamos sempre estar nos atualizando e fazendo as coisas mediante a orientação de Deus e também das autoridades que estão nos orientando. Então, não vou abrir igreja agora assim, a nível de campanha, posição de mãos, não vou. Eu e a pastora, a gente vai manter isso aí e quando chegar no tempo certo, eu e ela, nós vamos indo ajeitando as coisas. Mas o culto de domingo pode ir com certeza, que nós estamos tendo todos os cuidados de álcool gel, álcool 70, máscara, né? Eu e a pastora estamos indo de máscara, mas você pode vir, porque ser ricamente abençoado por Deus. Traga o quilo, traga o biscoito, mantenha a sua fidelidade em Deus, que ao cabo dessa pandemia eu creio que as janelas dos céus se abrirão sobre a nossa vida e alcançaremos vitórias, apesar que estamos alcançando, irmãos. Nós temos o testemunho, só que no momento certo, eu não vou dar o testemunho, quem vai dar é a pastora. Temos um testemunho abençoador dentro do momento de pandemia, de luta que estamos enfrentando. Deus tem abençoado, a irmã Ana Cristina tem testemunho, várias pessoas têm tido testemunho, porque Deus não deixou a sua fidelidade. Deus é fiel e vai continuar sendo fiel na minha vida, na sua vida e na vida da sua igreja. Deus te abençoe. Amanhã, 19h30, a live. Diácono Douglas está pregando, tem um louvor, os músicos estão lá, vai ser uma benção. Você pode se conectar conosco aí amanhã, essa mesma hora, em nome de Jesus. E domingo, o culto presencial. Quem ficar em casa, espero que todos vão, né? Mas quem ficar em casa também vai estar assistindo em casa, porque nós transmitimos também o culto, também para aqueles que estão em casa. Deus te abençoe. Querendo Deus, terça-feira o estudo aí já vai ser na Bíblia, aí já vou marcar esses versículos, que nós vamos passar por eles aí, explicar, né, dentro da Bíblia. Vamos, uma semana, 2 na apostila, 2 semanas nós vamos acompanhar no livro. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Prazer, né, de tê-la aqui conosco, Monique, que morou ali pertinho da igreja. Deus abençoe a sua família, o esposo aí. Um abraço em todos, em nome de Jesus. Missionária também que está conosco, o Carlos, alguns irmãos aqui eu vejo. Às vezes aqui eu não vejo que ele está em outra janela, ele está em outro, que as pessoas abrem a janela e às vezes está em outro e eu não consigo ver por aqui. Na igreja então eu não vejo nenhum de vocês.
tá? Mas que Deus abençoe a todos. Mana Cristina, sua família tem sido um braço aí conosco. Nossos familiares também, que eu não sei quantos estão, pode estar no da pastora assistindo, mas que Deus abençoe, enfim, todos quantos estão conosco nessa noite, em nome de Jesus.